Obrigado, Pacheco, pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante, um prazer, né, essa troca de experiência e de conhecimento. Como a gente estava conversando, isso aqui é muito mais informal, para a gente passar o que a gente tem de dica, de truque. é, no meu caso, aqui a parte de centralização, né, e o tratamento da extrusão meniscal. Então, na hora que eu chegar na parte de técnica cirúrgica, não podem me interromper, a gente para, volta e detalha mais se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, né, esses são meus interesses, meus conflitos de interesse, né? E três básicas perguntas, né? Então, por que a gente centraliza o menisco? Quando que a gente vai centralizar o menisco? E como que a gente centraliza o menisco? Então, só para ilustrar um pouquinho, isso aqui é um caso clínico e é isso que a gente vê no nosso dia a dia e que vem nos incomodando, né? Paciente de 53 anos, sexo masculino, corredor recreacional, um cara que faz um trotezinho. E o paciente com história de derrame articular de repetição, ele apresentou uma dor aguda de forte intensidade após uma corrida de 21 quilômetros. Porém, ele tem um relato que desde 2022 ele vinha tratando com infiltrações de ácido hialurônico por dor, o joelho inchava um pouquinho, né? Quando ele veio no consultório, ele tinha um derrame articular duas cruzes, tinha uma dor à palpação da interlinha articular medial e um McMurray positivo. Daí ele trouxe a ressonância magnética, essa é uma ressonância magnética de agosto, né? Então a gente olhava assim a ressonância, um córtex sagital, um menisco muito pouco degenerado, mas já tinha uma lesão de cartilagem no côndilo medial. Então, aqui no coronal a gente consegue ver essa lesão de cartilagem no côndilo medial, mas o menisco não era um menisco tão doente e aparentemente ali ele tinha uma extrusão que poderia até ser considerada fisiológica, né? E esse paciente foi sendo tratado dessa maneira, que é um corte axial, onde a gente consegue até ver um pouco de persinal no menisco ali, talvez mais da lesão da cartilagem do que do próprio menisco. E quando a gente pede, esse paciente evolui, pede a ressonância mais recente, que é quando ele veio no consultório, a gente vê que o padrão da ressonância já mudou, né? A gente vê que esse paciente já tem um edema ósseo subcondral, tanto no côndilo quanto no platô. A gente tem uma piora da extrusão do menisco, né? E a gente vê realmente algumas imagens de lesão desse menisco e no corte axial, que é a imagem mais importante, a gente vê um traço, que é um traço radial ali na transição do corno posterior para o corpo, né? A gente se pergunta, o que a gente, né, onde a gente falhou, e aí aonde a gente não entendeu esse processo, que esse paciente tem uma ressonância magnética e no intervalo de pouco tempo ele evolui para uma lesão radial, piorando isso, mas ele já dava sinais, né, que tinha algum problema no joelho. Primeiro porque a ressonância magnética não é um exame com carga, né? Eu gosto muito de falar isso, que a gente tem uma estrutura dinâmica com exames estáticos. A gente só faz exame estático, né? E o joelho ele trabalha dinamicamente. Então, se eu comparo a ressonância magnética sem carga com um ultrassom com carga, a ressonância não me dá a real extrusão. E o ultrassom, com certeza, é o exame hoje que dá essa questão dinâmica e a gente consegue avaliar muito melhor a extrusão. Existem diversos estudos que falam sobre isso hoje. E aí, o que a gente vê, né, nesses casos? Esses laudos, né, pacientes que vêm já com uma extrusão importante. Eu vejo esse paciente, lado direito, ele tem já em decúbito dorsal 5 milímetros de extrusão e evolui isso para apoio unipodal, simulando a marcha, simulando a corrida, para 5,5. Do lado esquerdo, 6,2. Né? Qual que é a característica desse ultrassom que é importante a gente falar? Eu posso ter um ultrassom que ele tem uma extrusão fixa. Normalmente, quando eu tenho extrusão fixa, eu tenho já não só uma deformação plástica do menisco, mas eu tenho uma lesão. Quando essa extrusão ela é progressiva, do decúbito dorsal até o apoio unipodal, então eu começo lá com 2,5, 3, eu vou evoluindo para 4, 5, 6, normalmente a estrutura meniscal ela está íntegra ainda. Ele tem essa extrusão, mas ele ainda não rompeu. Outro exame importante que é fundamental até para a gente entender esse processo e chegar antes a radiografia panorâmica. Então, aqui um panorâmico, eu sempre faço isso de rotina, um panorâmico com apoio bipodal e um apoio unipodal. E quando a gente olha isso, existe uma variação no apoio unipodal. Então, às vezes, um panorâmico, a gente fala, não, o alinhamento dele é neutro, em apoio unipodal, esse alinhamento pode não ser neutro, pode ser um alinhamento em VAR. E aí a gente vai se perguntar, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, será que o VAR não contribui para essa extrusão progressiva? Então, a falha
do menisco, e aí a gente vai para a cronologia, né? Então a gente sempre acha que o menisco falha e estrui. Não, na verdade, quando ele falha, é o começo do fim, né? Existe uma sobrecarga e uma atenuação da parte ligamentar, ali, menisco tibial. O menisco estrui, então ele vai alargando, ele vai sofrendo uma deformação plástica e aí ele falha. Então, a grande pergunta que a gente faz, será que a gente não está chegando atrasado? Então, o diagnóstico é muito importante, colocando não só a ressonância magnética, mas exames mais dinâmicos para a gente avaliar a extrusão meniscal. E se a gente olha, né, quais lesões de menisco levam à extrusão meniscal? A gente vai ver que praticamente todas, até lesões horizontais do menisco, levam à extrusão meniscal. E é isso o nosso interesse. Então, como a gente trata hoje a extrusão? Parece que a gente descobriu agora, né, que o menisco extrui, uma coisa que sempre aconteceu. Mas como que a gente cuida disso? Porque isso influencia em resultado. E aí, primeira coisa, como é que eu vou classificar isso, né? É isso, um artigo muito recente, né, do Zaffanini, de 2024, mostrando que existem três tipos. Primeiro, fisiológico. O menisco medial ele pode extruir até em torno de 2 milímetros. O menisco lateral não extrui. Patológicos, são pacientes sintomáticos que normalmente têm necessidade de correção cirúrgica, e são extrusões acima de 3 milímetros, são patológicas. E degenerativas, são aqueles casos que a gente já vê uma extrusão fixa, o paciente já tem lesão condral, ele já tem um processo degenerativo da articulação, e aí a gente não tem um algoritmo de tratamento dessas extrusões, às vezes isso nem tem mais indicação de reparo, isso já vai ter indicação de somente fazer uma osteotomia ou fazer uma artroplastia, dependendo do perfil do seu paciente. E a gente vai medir isso, né? Então, sempre aquele conflito, milímetros ou porcentagem, né? Se eu pegar o Daniel, que tem 1,73, 3 milímetros é uma coisa, se eu pegar um paciente de 2 metros de altura, 3 milímetros é outra. Então, essas são as classificações, né? Eu posso ter em porcentagem, 50%, mais ou menos, grau 1, grau 2, mas o que a gente usa hoje é esse índice de extrusão, que é a porcentagem do menisco extruso comparado com o tamanho dele. Isso é menos de 20%, isso é parafisiológico. Entre 20% e 40%, isso já é patológico. E acima de 40%, isso já tem muito mais uma característica degenerativa crônica e muitas vezes já com lesão de cartilagem, e aí o tratamento pode ser que não seja mais um tratamento de intervenção dessa extrusão. E aí, o que que faz a gente ter esse interesse na centralização? Primeiro, os resultados, né? Principalmente do menisco medial, os tratamentos de centralização começaram com o menisco lateral, com COGA, mas evoluíram hoje e o interesse, o foco maior ficou no menisco medial. Mas os resultados, então, por exemplo, lesões de raiz. O que que a gente tem de resultados? Isso aqui é uma revisão sistemática, esse primeiro estudo, mostrando que 56% só dos pacientes a gente consegue controlar a extrusão. E se eu for olhar o trabalho, o controle da extrusão, ele é até 5 milímetros. Eu considero que eu consegui controlar a extrusão até 5. E 5 realmente não é interessante para a gente. Pô, 5 milímetros, 5 milímetros é muita extrusão, né? O outro fator é que os resultados são dependentes da extrusão. Quanto maior a extrusão, pior o resultado funcional. E a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro, será que então o menisco não cicatriza? Né? Será que o day ponto ele não cicatriza? E a gente sabe que isso pode acontecer, mas o menisco tem capacidade de cicatrização. Será que esse menisco não relesa no tecido? Então, eu dou dois pontinhos no menisco, lá na raiz, começo a movimentar o joelho, estendo o joelho, reduz a lesão. Dobra o joelho, afasta a lesão. E aí esse movimento cíclico vai tracionando o fio no menisco e rasga esse menisco. E aí o menisco volta a extruir. Ou será que existe uma deformação plástica desse menisco? Ele já deforma, e aí quando ele rasga e eu reparo esse menisco de volta para o lugar, na verdade eu estou reparando uma estrutura que é mais larga. E aí eu nunca vou conseguir controlar a extrusão do menisco, e o meu resultado vai ser de um menisco, clinicamente o paciente pode evoluir, mas vai ser de um menisco realmente que está extruso. E aí, quanto às técnicas, né? Então, esses são trabalhos biomecânicos que mostraram que se eu adiciono um ponto à minha sutura, seja ela uma sutura de raiz, seja ela uma sutura é, radial, eu associo um ponto a mais na minha sutura, isso é melhor para o comportamento biomecânico. Existem alguns trabalhos já mostrando isso, com um conceito que a gente chama de load share. Eu vou descarregar a minha carga em cima da sutura. Eu vou proteger essa sutura para que tenha tempo de cicatrizar e esse menisco não rasgue e não volte a extruir. As primeiras técnicas foram publicadas, a primeira técnica publicada de centralização foi publicada pelo Mariani em 2011, e ela não tinha nada a ver com restauração de área de contato. Ela tinha, na verdade, uma função de, em pacientes meniscectomizados, pós
lesões e relesões de cruzado anterior, ele avançava esse menisco na borda posterior do platô tibial com âncoras para fazer uma contenção para melhorar a estabilidade do joelho. É somente em 2017, com os trabalhos do Koga para menisco lateral, que a gente começou a ver que era possível restabelecer esse menisco para a borda da tíbia, controlando essa extrusão. E a partir de 2018, a gente começa a ter um interesse muito mais focado para o menisco medial do que para o menisco lateral. Então, hoje, a gente tem técnicas de centralização com âncoras ou com túneis transósseos. Basicamente, em termos de técnica, é isso que a gente vai fazer. E aí, algumas dicas aqui que são importantes. Primeiro, compartimento medial, principalmente se eu não tenho lesão de cruzado associado, uma lesão de raiz medial com cruzado, por exemplo, que pode acontecer, está indicado a gente fazer um release do colateral medial. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso com agulha, tanto na parte proximal, no epicôndilo medial, como eu posso fazer isso distal. Então, isso melhora não só o seu espaço para trabalho ali dentro, quanto melhora também os resultados. Eu abri um pouco o espaço, os pacientes que a gente faz pie crust têm melhores resultados funcionais do que os pacientes que não fazem pie crust. A outra questão, o menisco tem uma deformação plástica. Eu preciso liberar esse menisco. Eu vou entrar e vou soltar com uma tesoura embaixo do menisco, e aí eu começo fazendo isso desde essa parte anterior, para fazer a liberação do ligamento menisco tibial, mas o ponto crucial, ele é um ponto bem na transição do corpo para o corno posterior, onde eu tenho a inserção do semimembranoso. Então, se vocês perceberem, na hora que você tenta reduzir esse menisco e traciona esse menisco, ele acotovela bem nessa região, porque é exatamente isso que o semimembranoso faz. O menisco rompe, ele vai encurtando, ele vai tracionando o menisco mais para fora, e se eu não libero essa região, eu não consigo fazer com que o menisco volte ao lugar. Então, essa liberação ela é muito importante. A outra dica para as técnicas de centralização é quando a gente associa a osteotomia. Então, muito desses casos, o paciente tem um eixo inválido e eu tenho que fazer uma correção. Então, como é que eu faço isso, né? Então, em que tempo entra a osteotomia? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Então, normalmente, o que a gente faz é, primeiro, todo o procedimento de pontos dentro do joelho. Então, eu vou lá, eu passo a minha âncora, passo no menisco, uma, duas âncoras, faço o meu túnel, dou os pontos na raiz ou na lesão radial, mas eu não transporto isso para o túnel transósseo. Deixo a minha broca, não precisa ser um flip cutter, pode ser uma broca comum, e ataco por lateral. Então, o ataque por lateral do compartimento medial nessas lesões radiais ou lesões de raiz, ele é melhor do que o ataque medial. O ataque medial, que eu falo, pela parede anterolateral e não atacar pela parede anteromedial da tíbia. Faço a osteotomia, e aí essa broca, inclusive, ela funciona como uma proteção para a minha dobradiça. Abro, coloco a placa, faço a fixação, mantendo isso dentro para que eu não passe esse parafuso dentro do túnel, e aí sim eu faço o transporte. Então, essa sequência na osteotomia, da osteotomia, no tratamento dessas lesões é muito importante. E aí, por isso que é melhor usar âncora do que túneis. Se eu usar túnel para centralizar e colocar um túnel na raiz, um túnel mais anterior, um outro túnel mais posterior, eu vou ter três túneis passando ali no meio de parafuso e eu posso me complicar na hora de fazer a fixação. Então, o uso da âncora na borda é mais indicado, principalmente quando eu vou usar osteotomia, tá? A outra questão também que é muito importante são os portais. Então, como é que eu vou atacar para fazer e colocar essas minhas âncoras na borda da tíbia? Eu posso colocar duas âncoras ou três âncoras. As âncoras mais anteriores, eu vou fazer um portal que é um portal anteromedial alto, bem alto, eu vou mostrar aqui no vídeo, e eu vou atacar por cima do menisco. Eu ataco por cima do menisco, empurro o menisco para medial e eu vou atingir a borda. Nas lesões mais posteriores, eu não consigo ter esse acesso. Então, esse acesso ele vai ser por inferior do menisco. Eu faço um portal póstero-medial, eu venho com uma agulha, então aqui vocês vão ver o portal alto, ó, eu estou atacando com uma agulha lá de cima, ó, pelo meu recesso medial, e eu consigo atacar a tíbia. E aqui eu estou mostrando as âncoras mais posteriores, na transição já para o corno posterior, onde eu venho com uma agulha também, faço a minha, entro com bisturi, faço um portalzinho e entro com a âncora por baixo do menisco. Tá? Então, isso aqui é uma dica importante para a gente centralizar. E aí, como é que a gente centraliza? Então, esse aqui é um caso de uma lesão de raiz.
Então, eu vejo o menisco e aí eu vou fazer a liberação desse menisco. Então, eu começo liberando o menisco sempre da parte mais anterior para a parte posterior. Então, eu venho com uma tesourinha, eu vou soltando isso delicadamente, vou checando se esse menisco vai reduzindo, vou ali naquela região ali, que é o ponto importante ali de mobilização onde tem a inserção do semimembranoso, e checo se eu consigo mobilizar bem esse menisco. Ah, estou mobilizando bem, eu estou trazendo esse menisco, lembrando que ele tem uma deformação plástica, então não é só encostar ele ali, eu vou ter que reduzir um pouco isso para reduzir essa extrusão. Faço o túnel e dou os pontos ali. E aí eu começo a fazer a passagem das âncoras. Então esse ataque ele é um ataque, né, que eu mostrei alto, passo uma primeira âncora, e aí essa âncora que eu estou usando é uma âncora knotless. Eu não preciso usar uma âncora knotless, eu posso usar uma âncora normal, uma âncora pequena. Mas eu vou fazer essa passagem do menisco e aí eu ataco por cima com uma agulha, com um microlaço, ataco por cima do menisco, bem na transição menisco capsular. E aí eu estou passando uma segunda âncora. E aí, qual que é a dica? Eu coloco a âncora, mas os meus pontos que eu estou transportando os fios dessa âncora, eles são anteriores a essa posição da âncora. Por quê? Porque eu vou começar a tensionar essas âncoras de anterior para posterior, como se eu fosse pregando isso e retensionando. Então, eu vou na ordem, a âncora mais anterior até a âncora mais posterior, e aí depois eu termino fazendo a fixação do menisco. Como é que eu faço o ataque inferior, né? Principalmente quando a gente precisa usar mais de uma âncora, né? Três âncoras. Então, aqui é o ataque inferior. Eu mostrei, eu entro com a âncora por inferior. Aqui eu já posso usar uma pinça tipo Niscorp, eu tenho que usar cânula aqui. Aqui eu não estou usando uma âncora knotless. Então, eu passo com a minha Knee Scorpion. Posso usar, aqui facilita muito, usar uma coisa chamada fio de transporte. Então, você pode usar um fio mais fino e aí depois transportar os fios das âncoras. E aí eu faço o nó e desço esse nó na periferia aqui, fazendo um conceito. Esse caso aqui eu fiz uma centralização só com uma âncora, protegendo essa minha sutura radial, né? Um conceito de load share. E posso fazer isso com túneis também, mas a questão do túnel é quando eu faço osteotomia. Então, isso aqui é muito mais barato de se fazer, né? Eu preciso de um fio guia, uma broca, eu posso passar fios, né, um Etibond, por exemplo, posso passar um Prolene, posso passar um PDS, né? E vou fazer isso com ponte transóssea. Então, faço um primeiro túnel mais anterior, faço um segundo túnel mais na transição entre corno posterior e corpo, e aí lá embaixo eu pego e amarro isso tudo junto sem usar âncora. Então, isso é muito mais barato e reprodutível de se fazer, às vezes, em algum serviço que a gente não tem a condição de usar. E aí, quais são as críticas à centralização? Primeiro, né, a gente fixa o menisco que não é fixo. Segundo, será que a gente consegue reduzir mesmo esse menisco ou ele só vai controlar a extrusão e não vai deixar progredir? São respostas que a gente ainda não tem. Outro ponto, como é que eu controlo essa extrusão? Será que eu reduzi adequadamente? A minha visão intraoperatória, ela é suficiente? Eu falo para vocês que não é. Ela não é. E aí, isso, talvez em termos de evolução, seja interessante, no intraoperatório a gente usar um ultrassom. Então, eu tenho lá meu ultrassom dinâmico, que eu sei que eu parti em decúbito dorsal de uma extrusão de 5. Eu faço esse controle, esse paciente, olha, eu estou conseguindo a puxar esse menisco, eu estou deixando ele em 2 milímetros. Estou deixando ele em 1 milímetro nesse meu controle sem carga. O paciente não vai ter como colocar carga. E aí eu consigo reduzir e achar a melhor posição. E será que essas novas suturas que eu vou colocando no menisco, né? Eu dou um ponto aqui na frente, um ponto lá atrás, passo pelo menisco, será que isso não é um ponto de fraqueza? E aí eu vou acabar transformando, às vezes, uma lesão, na hora que o paciente começa a se movimentar, numa lesão radial? Então, essas são críticas que a gente ainda não tem resposta, porque o tema é um tema relativamente recente em termos de discussão. Eu escrevi isso em 2018, num capítulo do livro O Menisco, mas ele é um tema muito recente. E aí, o que que a gente tem de futuro que é interessante e, na minha opinião, é o futuro da centralização? A gente fazer isso de forma circunferencial. Então, eu uso como se fosse um cinto. Eu vou passar esse cinto no menisco sem fazer a fixação na borda da tíbia, eu consigo ter um controle total dele, de toda a periferia desse menisco, usando isso
um fio tape, um tape, passando ele no corno anterior através de um túnel e no corno posterior através de um túnel junto com as suturas. Então, é isso que a gente tem feito hoje. Então, o que que a gente faz aqui? O paciente com uma lesão de raiz também, com uma extrusão, a gente faz a liberação fundamental, eu faço um portal póstero-medial e entro aqui com uma agulha ou um microlaço. O microlaço é interessante porque ele é longo, quem não conhece, é um agulhão com um cabo longo. Uso um fio de transporte passando do corno posterior para esse meu portal póstero-medial. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou transportar do corno posterior para o corno anterior através do corpo. Posso fazer isso tanto de posterior para anterior, quanto de anterior para posterior. E o que a gente tem usado hoje é um agulhão, aquela agulha grande que tem do prolene, que já vem com aquele prolene alçado. A gente passa ele pelo menisco para anterior, e aí de anterior eu entro com microlaço de novo, com fio de transporte, eu vou me transportar esse tape fazendo essa circunferência. E aí vejo que na hora que só de eu puxar esse tape, sem mesmo suturar o menisco, eu já consigo controlar essa extrusão. O que que eu posso fazer na frente? Aqui eu estou usando uma âncora Swivel-Lock, que é uma âncora de fixação. Então eu estou fixando esse meu tape no corno anterior do menisco, para depois tensionar ele na parte posterior e fixar na cortical da tíbia. Posso usar dois túneis e amarrar isso? Sim, a gente faz isso hoje em transplante de menisco. Transplante de menisco, a gente já passa esse tape por fora do menisco e nos dois túneis do transplante a gente amarra isso, tá? Então, isso é, na minha opinião, o futuro da centralização, uma centralização circunferencial onde eu vou conseguir ter um controle e esse controle deverá ser feito com algum método de imagem intraoperatória, tá? Então, como mensagem final, por que centralizar o menisco? Primeiro, para reduzir extrusão. Talvez o mais importante que a gente já conseguiu até agora é prevenir a progressão da extrusão, né, nessas suturas. E descarregar o reparo meniscal, com o conceito de load share. Quando centralizar extrusões, pacientes sintomáticos com extrusão acima de entre 20 a 40% daquele índice, né, de extrusão, quando ela é detectada, mesmo sem lesão, então em lesões isoladas, extrusão isolada, sem lesão de raiz, eu posso fazer a centralização? Posso. Mas nesse caso é interessante avaliar se não tem a necessidade de fazer uma osteotomia. O Moisés publicou, inclusive, um trabalho mostrando que a osteotomia valgizante, ela reduz a extrusão meniscal. Então, às vezes, só de fazer uma osteotomia, você já está resolvendo o problema sem precisar prender o menisco, né? E, às vezes, na avaliação intraoperatória, decisão do cirurgião. O cirurgião que vai decidir, putz, eu tenho que centralizar, ele está muito para fora, o que, na minha opinião, humildemente, eu acho que a gente já consegue ter isso antes de entrar para a cirurgia. Como centralizar? A literatura fala em duas, três âncoras na borda da tíbia. Duas, pelo menos, três seria melhor, porque eu consigo restaurar melhor a área de contato. Mas quais são as perspectivas futuras? Com certeza, essa centralização circunferencial, como se fosse um internal brace para menisco, e com o uso de um controle de ultrassom intraoperatório para a gente saber se exatamente a gente está corrigindo essa extrusão. Obrigado. Pacheco, estou aberto. Se quiser fazer pergunta depois, estou aberto. Acho que podia, quem quiser fazer alguma pergunta aí já desse assunto, né?